Cafezinho na mão, bom dia, começando mais uma semana. Nosso Café com Lê vai falar sobre olhares apressados, julgamentos precipitados. Quantas vezes, a gente não, falei duas vezes, às vezes. Quantas vezes nós julgamos por olhar rápido demais o ser humano, o outro. E é sobre isso que eu vou falar nesse Café com Lê. E se você está entrando pela primeira vez, eu sou Alexandra Fabre. Toda segunda-feira eu faço Café com Lê, trazendo algum assunto relacionado a comportamento humano. Eu sou diretora da Mais by Fabre, uma empresa especializada em desenvolver equipes, desenvolver pessoas. Trabalho com isso há quase 2 décadas. Então, o objetivo do Café com Lê é compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia, daquilo que eu percebo, das reflexões que eu faço diante daquilo que eu vivencio durante essas quase 2 décadas. E depois aqui esse cafezinho fica gravado no IGTV, vai no canal do YouTube e vai para o Spotify, enfim, perdeu, se você gostou, compartilhe com alguém e diga onde estão os canais que estão. Olha só, Agatha, saudade também, minha linda, bom dia maravilhosa, bom dia, saudade dessa turma da tua sala que foi maravilhosa. O som tá bom então, gente, vocês estão me ouvindo? Já pararam para pensar o quanto às vezes a gente, por olhar rápido demais uma pessoa, uma situação, eu acabo julgando de forma precipitada, entendendo que julgar, o ideal é nunca julgar, o ideal é que a gente não julgue. Acontece que muitas vezes a gente faz julgamentos, tira conclusões precipitadas de situações ou pessoas porque não tivemos um olhar um pouco mais demorado no outro. Se a gente demorar um pouco mais para entender, para olhar e não ficar só com aquela ação ou aquela reação que eles nos apresentam, talvez a gente não tivesse nunca a coragem de julgar ou de tirar qualquer conclusão precipitada. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu há muitos anos num cliente meu. Então, a liderança, que era um empresário da empresa, falou assim para mim: Alexandra, eu quero que você converse com fulana, que era uma colaboradora. Ela não está tendo entrega, ela está atrasando nos prazos, mas é uma pessoa que eu gosto muito, mas olha, eu não sei mais o que fazer. Converse com ela, sinta. E no que eu estou conversando, no que eu estou entendendo o que estava acontecendo, as reações dessa pessoa eram um jeito tão assim, sabe, parecia que não estava querendo nada com nada. Sabe aquela pessoa assim que tá ali por estar? A primeira impressão que eu tive, tá? E por segundos eu pensei, cara, o que esse empresário tá fazendo com essa criatura? Já, pelo amor, não quer nada com nada. Por segundos, minha cabeça assim, a pessoa aqui e minha cabeça aqui, ó, borbulhando, já querendo criar, um julgamento precipitado. Aí, claro, eu respirei, afinal, esse é o meu papel, eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Falei, calma, Alexandra, na minha mente eu conversando, calma, vamos entender um pouco mais isso. E aí eu fui acalmando essa minha impulsividade, a Agatha falou ação por impulso, exatamente, Agatha, essa minha impulsividade, fui acalmando, fui respirando e fui fazendo as perguntas certas, porque com as perguntas certas você tira as melhores conclusões, melhor do que o falatório, deduzindo a partir da sua cabeça. Então me explica um pouco mais do seu dia a dia, desde quando você chega e blá, blá, blá. E fui colhendo informações para fazer um entendimento melhor sobre qual era a realidade dela. Sem pegar só essa reação imediata, essa reação de tipo, o não verbal e tudo mais, o que estava aparentando ali para mim. E na conversa eu descobri que simplesmente, quando ela foi contratada, ela tinha experiência em um pedaço dessa atividade, lá da empresa que ela trabalhava, mas não as responsabilidades reais que esse novo cargo apresentava. E sabe quando a pessoa nem sabe o que não sabe? Tipo assim, ela não consegue nem identificar onde é a maior dificuldade? E diante disso, ela paralisava.
ela procrastinava, ela não fazia as entregas, ela não conseguia nem dizer para a liderança dela, olha, eu tô com dificuldade nisso, porque ela não sabia identificar exatamente a sua dificuldade. Ela precisava de acompanhamento, ela precisava que alguém grudasse a cadeira ali do lado dela e acompanhasse, percebe? Então o que aconteceu? Eu percebi que tudo o que fazia e paralisava ela era insegurança, porque ela não foi capacitada o suficiente para aquilo que ela precisava. Então ela precisava de acompanhamento, de treinamento, para que ela pudesse então produzir. E aí, essa foi uma grande lição, porque eu estava prestes a falar para o empresário, acabar a conversa e falar para o empresário, solta isso aí, manda embora, né? Foi graças a esse olhar mais demorado, ela recuperou o emprego dela, que ela estava na corda bamba. Eu expliquei para o empresário, você vai colocar, porque o empresário, no caso, ele era o superior imediato dela. Falei, você vai grudar sua bunda na cadeira do lado dela e você vai entender onde está a sua dificuldade, vai acompanhar de perto. E assim, né, e capacitá-la para isso, mandar em treinamentos ou mesmo fazer a capacitação, vai passar por essa fase de desenvolvimento, dessa parte técnica. Hoje, ela é gerente dessa empresa na área dela. E era uma pessoa que estava para ser mandada embora. Vocês já imaginaram se eu tivesse um olhar precipitado nessa história? Quantas pessoas não sairiam perdendo? A empresa por perder um grande talento e essa pessoa de perder uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Agora me conta, você já não fez essas cagadas antes e quase, ou já, né, foi precipitado e a hora que você viu, você fala, nossa, se eu tivesse olhado um pouco mais devagar... Já passou por essa situação? Ou de repente foi vítima de alguém que te julgou apressadamente? Se a gente, é bíblico, né? Não julgueis, né? É bíblico. Jesus disse, não julgueis. Quem somos nós para julgar a vida ou a situação do outro de forma tão rápida? E eu vejo tanto isso nas empresas, cara. O que acontece? As pessoas pegam a ação e reação das outras e julgam aquilo que está aparecendo. Só que entenda, pensa num iceberg. O que aparece, né, de ação, de reação, muitas vezes é a pontinha de toda uma base, uma estrutura, de uma mentalidade que está errada. Enquanto eu não mudo essa estrutura, eu vou continuar tendo ações e reações erradas. E muitas vezes não vai adiantar eu trocar as pessoas, não vai adiantar eu trocar de sócio, enfim, de empresa, vai precisar trabalhar a base. Isso é muito do que eu faço no meu dia a dia nas empresas, fazer elas entenderem o que está ocasionando tanto esses conflitos, esses mal-entendimentos, essas distorções na comunicação que gera desmotivação, perda de talentos, gera lideranças estafadas por conta disso, mas por qual motivo? Porque ficam presos àquilo que está na superfície, ao erro, a ação, a reação, e não para ver de forma mais demorada. E a gente faz isso nos nossos relacionamentos. Às vezes treta tanto com o parceiro, com a parceira, com o filho, com mãe, mas não olha de forma mais devagar o que está ocasionando aquele comportamento. Será que eu estou despertando no outro aquele pior dele? Porque acontece isso. Muitas vezes a gente desperta o melhor e o pior do outro diante de uma situação. De repente, o comportamento que tanto me desagrada, que tanto dá confusão, que tanto é ruim para mim, talvez eu tenha uma parcela de responsabilidade em estar aguçando aquele comportamento. Então, nós não somos, eu acredito que ninguém é digno de julgar ninguém, porque todos nós carregamos uma história, dores, tropeços. Quando a gente vê uma pessoa a gente julga os atos dela, você não sabe o que ela passou para ela ter se tornado aquilo, para ela estar fazendo aquilo. É tão sério isso, é tão complexo. E na verdade, se a gente trocasse essas lentes imediatas, impulsivas, precipitadas, por lentes de amor, se a gente pedisse, todos os dias eu peço a Deus sabedoria para colocar essas lentes. E não é fácil, meu pai.
Quanta coisa, quanta situação, quantas pessoas, quantas ações eu vejo que eu falo, meu Deus, Senhor, que eu jamais desista do ser humano. Mas ao mesmo tempo, se eu olho um pouco mais devagar, eu aprendo a olhar com compaixão, porque eu acabo desenvolvendo uma empatia, porque eu entendo a história do outro. E entender não é a mesma coisa que aceitar, mas ao entender eu lido melhor com essa situação, né? Nem tudo eu vou aceitar. Eu posso entender, porque senão eu acho justificativa para tudo nessa vida. No meu livro Código T eu falo, né? Existe para quase tudo existe uma explicação. Não uma justificativa, que justifica, senão eu justifico assassinato, estupro, eu justifico barbaridades. Mas para cada situação existe uma explicação. Não que eu precise aceitar, mas ao entender eu posso lidar melhor com essa situação. Percebam a diferença? A Agatha disse, faz todo sentido, fantástico. Pessoal, quero a participação de vocês assim como a Agatha. Cadê minha Thaís que sempre participa? Thaís tá aqui? Thaís já julgou de forma precipitada. E aí quem mais tá entrando? Diga pra mim, já cometeu erros? Ou tipo, puxa, se eu tivesse olhado um pouco mais devagar, se eu tivesse esperado. Existe, eu não lembro se foi o Fábio de Mello, não lembro quem que foi, falou assim, é igual, a gente não pode julgar as pessoas como se fossem livros, julgar pela capa. Às vezes uma capa ruim, ela tem um conteúdo maravilhoso. E você sabe que é engraçado, eu ganhei um livro há muitos anos, chama O Efeito Sombra. Eu compartilhei alguns trechos com vocês, tudo. O livro ficou, ele tem uma capa, a minha versão, que é bem antiga, uma capa preta, com uma mão assim, né? Parece até meio sombrio. Aquilo lá ficou, eu não tinha muita vontade de abrir o livro, sabe? E aqui, foram anos, foi quase 10 anos, eu acho que foram 10 anos que ele ficou encostado. Um dia eu resolvi abrir. Cara, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. O Efeito Sombra. Amei. E eu fiz um julgamento precipitado. Apesar de ter sido ele ser escrito por ótimas pessoas, não me dava muita vontade. As folhas eram meio amareladas, eu gosto de folha mais branca, enfim, a capa toda, e eu julguei. E perdi durante muito tempo aquele conteúdo. Mas ok, acredito que nada é por acaso. Eu li no momento que eu tinha que ler. Mas olha como a gente faz isso com as pessoas, quando a gente faz isso com as situações. Ah, Thaís escreveu aqui o tempo todo. O Júlio escreveu várias vezes, mas fui aprendendo no decorrer do tempo. A gente vai aprendendo, né, Júlio, o quanto a gente pode se enganar, o quanto a gente pode perder quando a gente faz esses julgamentos precipitados. A Agatha escreveu, somos seres em construção, infelizmente algumas por impulso, mas com reflexão e autoconhecimento é possível evoluir e viver melhor, tenho certeza disso, Agatha, também tenho certeza. E não estou dizendo que nunca mais eu julgo, que eu não tomo os pés pelas mãos, mas a questão é que quando você toma consciência, você passa a se observar. E ao se observar, aqueles erros, aquelas precipitações, aqueles impulsos começam a ser um pouco menores. E mesmo que você vá para T e faça, você recua, analisa, volta e olha a situação de forma mais ampla. Hoje eu sou uma pessoa bem melhor. E isso é viver. Viver não é acertar sempre. Viver não é estar sempre, fazendo sempre a coisa certa. Viver é reconhecer aquilo que em mim é frágil, aquilo que em mim precisa ser reparado, aquilo que em mim precisa ser reconstruído e se esforçar para que isso seja diferente. O importante é continuar essa jornada. É reconhecer, seguir em frente e procurar fazer melhor. Isso é viver, isso é evoluir. Isso é encarar a vida e, tipo assim, diferente do que se vende por aí, de pessoas lindas, perfeitas, ricas, maravilhosas, família feliz. Não, somos de carne e osso, erramos. Temos as nossas misérias internas, temos o nosso lado que muitas vezes a gente não gosta, não aceita, quer fazer diferente, às vezes consegue, às vezes não, e tá tudo bem, porque pelo menos a gente se dedicou e tá se empenhando a ser alguém melhor, alguém de verdade, de carne e osso. Eu sempre falo, aqui é vida real.
aqui comigo, vocês não vão ver eu postando coisas mirabolantes, não, é vida real. Às vezes eu posto minhas olheiras de ter trabalhado pra caceta aquele dia, às vezes eu falo o que eu tenho que falar, eu dou minha xingada, eu falo, por qual motivo? Porque se eu mostrar pra vocês uma vida que eu não vivo, eu vou estar mostrando uma perfeição que não existe no ser humano. E ao me ver, como a gente faz isso com muitos ídolos, com muitas pessoas, né, na internet, você vai falar, nossa, como eu sou péssima, como minha vida não é boa, como minha vida é... Vocês vão se sentir menos. E não tem motivo para se sentir menos, a gente não tem motivo para se sentir menos que ninguém. Algumas pessoas são mais ricas, outras mais magras, outras mais bonitas, outras mais feias, mas tá tudo bem. Ninguém é perfeito, cada um carrega dentro de si uma história de vida. Está tudo bem. E essa busca, essa comparação com a perfeição dá muita angústia. Eu quero que vocês olhem para mim e falem assim, olha, ela é assim como eu, ela tem as pendengas, tem dias que eu olho e falo, caraca, você não vai evoluir nessa questão? O que falta para você, criatura? Falo isso pra mim. E tem dias que eu me acolho e falo, não, mas você já evoluiu tanto, vamos pensar só o que falta. E tem dias que essas duas falas minhas acontecem de forma muito rápida. Assim é viver, assim é se construir, assim é a vida real. E qualquer coisa que vocês vejam fora disso é irreal, acredite em mim. Eu tô nos bastidores há 20 anos dos seres humanos. Eu sei o que é real e o que é imaginário. Não se deixe levar pelo imaginário, senão você vai achar que sua vida não vale nada, que você é menos. Não, você não é menos. Você é um ser humano maravilhoso, como qualquer um que aparece aqui. Isso sim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente julga até as coisas boas. Deixa eu ver aqui vocês comentaram. Eu amo quando vocês comentam. Somos Júlio. Deixa eu ver se eu bem melhor. Onde compra essa lente? Fia, tudo que é certo, tudo que é bom, a gente tem que ralar para conseguir. É um dia após o outro, é treino, sem fórmula mágica, sem comprimidinho de lente de amor, para enxergar o ser humano de forma melhor. Vou dar a lente de presente para muita gente, Thaís, kkk. A Agatha falou. Podia ter, né? Imagina. Vamos lá, lente de amor. A gente punha até uma lente de contato. Mas como tudo na vida é suado, porque a gente tá aqui pra evoluir, né? Então, vamos embora. A Agatha, nem sempre estar acima do peso tá tudo bem. Nem sempre... deixa eu colocar, gente. Vocês sabem, chega uma hora que eu já não enxergo, né? Nem sempre estar acima do peso. Tá tudo bem. Preciso mudar o espelho por essa lente. Bia... A gente tem que se amar do jeito que a gente é e tá tudo bem. Claro, cuidar da nossa saúde sim, para não alterar exame, não ter doença, mas a gente tem que se amar do jeito que a gente é, porque a perfeição, ela existe, meia dúzia de pessoas que vivem disso, e fazem um monte de privações. É o que a gente quer? Fica aí. Deixar de se levar pelo imaginário, amei. Gente, é isso, vou encerrando aqui o nosso Café com Lê com muito amor, com muito carinho e que a gente olhe mais devagar as coisas boas, as coisas ruins, as pessoas como um todo, as situações, não tire conclusões precipitadas. Quando eu consigo desenvolver isso, eu posso crescer, evoluir e enxergar um ser humano que de repente é fantástico e que está ali na minha frente, mas que na pressa, no olhar apressado do meu dia a dia, eu rotulei, eu julguei. Que pratiquemos então as lentes do amor para olhar o outro de forma mais devagar. Uma ótima semana, Júlio. Gratidão também, Agatha, para você. Beijo no coração. Até!